Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos de Matemática. Dando continuidade nos nossos estudos a respeito da resolução de problemas dedicados a nos prepararmos para provas de vestibulinhos, concursos, para a resolução desses problemas nesse formato. Hoje nós vamos discutir três problemas. Primeiro problema tratando de razões trigonométricas, o segundo problema tratando de relações de ângulos internos no triângulo retângulo e no quadrado, e o terceiro problema tratando da resolução de equações de segundo grau. Joia? Bons estudos para vocês! Bom, a primeira questão caiu na prova da ETEC de 2010. Diz o seguinte: a ecotelha é uma telha ondulada produzida com material reciclável, como tubos de pasta de dente, entre outras características. Ela apresenta elevada resistência à ação de raios ultravioleta e infravermelhos. Não absorve umidade, permite o isolamento térmico, além de ter custo acessível e substituir com vantagens o perigoso cimento amianto. Reparem que todas as questões, elas costumam ter uma introdução no assunto. Nesse caso, nesta prova deste ano, a questão ecológica era muito forte. Após retirar as telhas velhas, e como não havia necessidade de alterar a estrutura do telhado, o Sr. João planejou a colocação das novas telhas. Bom, agora o problema de fato. A figura apresenta as características da estrutura do telhado e como as telhas serão dispostas. Aí eu tenho o segmento BE é paralelo ao segmento CD, o segmento BC é paralelo a DE, o segmento AE é paralelo a AB e o segmento AE é perpendicular ao plano ABC do teto. O que todas essas informações estão querendo nos dar? Estão querendo nos dar o seguinte: a relação de dois planos, sendo que um deles será inclinado, e que com essas relações de segmentos paralelos, a gente consegue enxergar então que vai ter um triângulo retângulo no lado dele. Esse triângulo retângulo é o que nos interessa. Notem na figura que tem uma medida chamada de transpasse, que é isso que a gente vai calcular no resultado final. E que há também na figura informações da medida de um dos lados do triângulo retângulo e as dimensões de uma telha, que são informações que nós usaremos mais para frente. Considerando que as ecotelhas serão colocadas de modo a revestir o retângulo BCDE, então quer dizer, quando nós retornamos no problema, nós vemos o nosso retângulo ali. Sem ultrapassar as duas bordas e sabendo que as dimensões da telha serão 2,20 por 0,92 metro, o Sr. João calculou que a medida do transpasse das telhas, ou seja, a sobreposição de uma telha na outra, é em centímetros, e aí aqui nós temos as relações trigonométricas. Adotar seno de 16 graus igual a 0,28, cosseno de 16 graus igual a 0,96 e tangente de 16 graus igual a 0,29. Aí nós temos item A, B, C, D e E. Qual o procedimento que nós temos que fazer? A primeira coisa que a gente tem que enxergar é que os assuntos correlacionados são as razões trigonométricas. Então vamos dar uma olhadinha e recordar o que são essas razões. Basicamente, a razão trigonométrica é um elemento que surge no triângulo retângulo. E qual é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. Os elementos que compõem esse triângulo são chamados o lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa, e os lados adjacentes ao ângulo reto, catetos. Daqui vem o famoso Teorema de Pitágoras. Então, quer dizer,
Com base no Teorema de Pitágoras, é possível se obter as dimensões de alguns dos lados caso eu tenha 2 e eu precise obter o terceiro. O teorema corresponde a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, do teorema surgem três identidades correlacionadas aos ângulos. Então, quer dizer, quando eu tenho um ângulo, não um ângulo reto, um dos ângulos agudos. Quando eu tenho um dos ângulos agudos, eu consigo enxergar que o ângulo adjacente ao lado adjacente a esse ângulo, ele é chamado de cateto adjacente, e o oposto, cateto oposto, que está do outro lado. E daqui desta relação, vem para a gente as identidades das razões trigonométricas, ou seja, cosseno do ângulo alfa, no nosso caso aqui nós chamamos de alfa, será igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa. Também nós podemos escrever isso na forma algébrica mais reduzida. Depois, seno do ângulo alfa será cateto oposto sobre hipotenusa. Também pode ser escrito na sua forma reduzida. E por último, a tangente do ângulo alfa será igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Na forma reduzida, cateto oposto sobre cateto adjacente. Note que com essas informações, então se eu tiver um ângulo e 2 dos lados, eu consigo achar o outro lado. Ou, se eu tiver os lados, eu consigo achar a relação angular em relação àquele lado que eu pretendo achar. Então vamos a um exemplo antes de nós voltarmos ao problema da ETEC. Olha lá. Um edifício forma uma sombra de 25 metros. Sabendo-se que a sombra forma um ângulo de 30 graus com o solo, determine a altura do edifício. Adotar cosseno de 30 graus igual a 0,86, seno de 30 graus igual a 0,5 e tangente de 30 graus 0,57. Note que o cosseno de 30 e a tangente de 30 estão arredondados. É habitual nós fazermos esse arredondamento. Bom, se eu tenho uma sombra, significa então que eu tenho uma projeção. Esta projeção é uma projeção da sombra que forma um ângulo reto em relação ao prédio e um ângulo em relação ao solo. No caso, nós já sabemos de 30 graus. E a distância, o tamanho dessa sombra é de 25 metros. Note que é conveniente sempre fazer esses desenhos. A partir daqui eu já consigo enxergar que eu tenho o meu cateto adjacente, que está ao lado do ângulo de 30 graus, a minha altura que eu quero achar, que é o meu cateto oposto, e a minha hipotenusa, que é o oposto ao ângulo reto. Aí eu pego as minhas fórmulas, essas fórmulas a gente precisa saber de cor. Então, quer dizer, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, seno oposto sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente. Conhecido, então, esses dados, o que eu faço? Agora eu substituo na fórmula os dados que eu tenho para o meu problema. No caso, eu conheço o cateto adjacente, eu tenho o ângulo, então eu posso usar as relações cosseno, seno e tangente, e preciso achar o cateto oposto, que é a minha altura. A única equação que tem esses três elementos é a tangente. Então a tangente do ângulo alfa, que é 30 graus, será cateto oposto sobre cateto adjacente. Joia! Note que a partir daqui, agora é aritmética, ou seja, eu vou substituir na equação os meus elementos e desenvolver o cálculo. Então, quer dizer, no lugar de tangente de alfa, eu substituo por 0,57. Igual a cateto oposto, que eu conheço, que é a minha altura, que eu quero conhecer, e cateto adjacente, que corresponde a 25 metros. Feita essa expressão, agora eu desenvolvo ela. Ou seja, o meu cateto oposto será igual a 25 vezes 0,57. Faço o produto, cateto oposto igual a 14,25 metros.
Então, ou seja, 14 metros e 25 centímetros. Bom, beleza? Nota que é muito simples o desenvolvimento. A resposta final, então, seria que a altura do edifício é igual a 14 metros e 25 centímetros, ou 14,25 metros. Ok? Joia? Agora vamos voltar ao nosso problema que originou essa dúvida, que é o desenvolvimento do problema que caiu para a gente na ETEC. Então, voltei aqui. Eu tenho o ângulo, tenho a medida de uma das laterais do triângulo. Eu já sei que, só por observação, que esse será um triângulo retângulo e que o ângulo no vértice B corresponde a 16 graus, ou seja, este lado 3,84 é o meu cateto adjacente. E eu preciso achar, nesse caso aqui, a medida da hipotenusa. Recomendo que se faça um desenho à parte, ou seja, eu vou pegar e vou desenhar o meu triângulo. Uma vez que eu desenho o meu triângulo com os seus correspondentes vértices, bonitinho, eu posiciono meus ângulos. Agora eu vou posicionar os meus dados. Então, quer dizer, eu tenho um ângulo de 16 graus, que é o ângulo agudo, vértice B. Eu tenho o cateto adjacente, que é 3,84 metros. Eu tenho a altura da telha, que é o que eu quero achar. E aí, tendo essas informações, ó, eu tenho o ângulo, tenho o cateto adjacente e tenho hipotenusa. Eu vou nas minhas fórmulas. Já sei os valores de seno, cosseno e tangente, que é para serem adotados. Identifico nas fórmulas qual fórmula que tem os três elementos. Hipotenusa, o ângulo as três fórmulas têm, e o cateto adjacente. Tudo bem? Então, se eu observar isso, cosseno de alfa, ou cosseno de 16 graus, será igual a cateto adjacente, é o que eu tenho, sobre hipotenusa, que é o que eu quero achar. Então, eu vou utilizar esta fórmula. Joia? Agora, tendo os dados e a fórmula, é a substituição que nós fizemos antes. Então, quer dizer, no lugar de cosseno de alfa, eu vou anotar 0,96, que é igual cateto adjacente, 3,84 metros. Hipotenusa é o que eu quero achar, que é a altura da telha, a altura do telhado, na hipotenusa do telhado. Então, agora desenvolvo isso. Tudo bem? Então, quer dizer, hipotenusa multiplica 0,96, que vai ser igual a 3,84. Eu quero saber só o valor da hipotenusa, 0,96 passa dividindo, tenho 3,84 dividido por 0,96. Desenvolvo faço essa divisão, resultado 4 metros. Joia. Então quer dizer que a altura, a medida do telhado é 4 metros. Agora eu tenho que retornar no problema. Retorno no problema e vou verificar de fato o que ele quer. O que ele quer, na verdade, é a medida da sobreposição das telhas. Se eu tenho 4 metros, então eu terei que colocar duas telhas. Se cada telha tem 2,20 metros, então a medida de uma encostada na outra, sem a sobreposição, será de 4,40 metros. Só que eu tenho que fazer a sobreposição para que caiba em 4 metros. Portanto, 4,40 menos 4, a minha medida será de 0,4 metros ou 40 centímetros. Joia? Bonitinho. Retorno agora no meu teste e verifico. Item A, B, C, resposta final, item D, 40 centímetros. Ok? Beleza. Vamos então agora para o exercício 2. Exercício 2. O revestimento do piso de um ambiente com a utilização de tacos de madeira pode ser feito formando desenhos que constituam um elemento decorativo para o local. Combinando apenas tacos com as formas apresentadas a seguir, pode-se criar o desenho conforme a figura 1, que será utilizado para cobrir o piso desse ambiente. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero
é igual a 360 graus, pode-se concluir que a medida do ângulo alfa assinalado na figura 1 é. Notem que nós temos a figura com um ângulo alfa dentro de um trapézio. Nós não utilizamos todas essas informações, mas podemos. No caso da geometria, nós temos vários caminhos. Uma outra informação interessante, que está subentendida aqui, se eu tenho o 360 graus num quadrilátero, isso significa dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é metade de um quadrilátero, será 180 graus. Então vamos lá, a resolução. Eu pego essas informações e eu vou analisar primeiro a figura que eu tenho. Então eu tenho esse trapézio. Esse trapézio me dá algumas medidas. Então, das medidas do trapézio, eu tenho que a base maior é igual a 14, a base menor é igual a 7 e a altura dele é igual a 7 centímetros. A partir daí, eu posso pensar a seguinte razão. Já que ele é um trapézio retângulo, eu posso fazer uma projeção dessas bases. Ou seja, eu posso pensar na projeção da base menor sobre a base maior. Então, isso significa dizer que eu tenho esses ângulos retos e a medida de 7 centímetros na projeção. Se eu tenho a medida de 7 centímetros na projeção, o outro lado, que agora seria um triângulo, eu também tenho 7 centímetros. Isso então quer dizer que se eu tenho um triângulo com base 7 e altura 7, um triângulo retângulo, isso me implica em dizer que esses ângulos internos deles, eu posso projetar esses lados, mas que esses ângulos internos são iguais. Então quer dizer que beta, eu chamei de beta. Por que eu chamei de beta? Porque alfa é o nome da figura que eu estou trabalhando no meu objeto. No objeto que vai ser dos pisos. Então, quer dizer, as duas medidas são beta e que são iguais. A partir daqui, eu posso pegar a soma dos ângulos internos do triângulo e descobrir o valor do ângulo beta. Então, quer dizer, beta mais 90 igual a 180, 2 beta mais 90 igual a 180, 2 beta igual a 90, beta igual a 45 graus. Então, já sei o valor de beta. Bom, como eu fiz a projeção, eu também sei essa adjacência dele, ou seja, eu sei a diferença desse ângulo. A diferença desse ângulo, então, vai ser de 90 graus. Portanto, alfa será igual a 45 graus mais 90. Se alfa é igual a 45 graus mais 90, agora é só somar os dois ângulos, alfa igual a 135 graus. Nota, quase que não fizemos cálculo nenhum, é só dedução geométrica. A partir daqui, então, eu posso já retornar no meu enunciado e verificar as possibilidades. Item A, B, resposta final. Item C, 135 graus. Beleza? Já é. Vamos na sequência, então. Exercício 3. O produto da minha idade pela idade de meu pai é igual a 525. Sabendo-se que quando eu nasci, meu pai tinha 20 anos, qual a minha idade hoje? Aqui eu já falei no início do nosso vídeo que nós trataríamos da equação de segundo grau. Mas é a resolução de problemas. Para a resolução de problemas, qual que é a técnica? Coletar dados. Então, a primeira coisa, eu coleto os meus dados. Então, eu vou verificar primeiro, olha lá. No momento em que eu nasci, meu pai tinha 20 anos. Então, eu estabeleço a variável x para o meu nascimento. Então, eu digo que minha idade é igual a x. Se a minha idade é igual a x, a idade do meu pai será igual a quanto? A idade do meu pai será igual à minha idade x mais 20. Beleza.
montei já um conjunto de variáveis a partir desse período de nascimento. Agora eu vou para um segundo conjunto de variáveis, que é o início do problema, que diz do produto da minha idade pela idade do meu pai. Bom, se meu pai tem 20 anos, ou perdão, se eu tenho X e meu pai tem 20 anos a mais que eu, então eu posso montar a seguinte expressão: X que multiplica X mais 20 igual a 525. Beleza. Agora, o que eu faço? Faço a distributiva de X, então quer dizer, eu vou desenvolver isso. Faço a distributiva de X, X vezes X, X quadrado, X vezes 20, 20x, mais 20x, igual a 525. Equação de segundo grau, para que seja uma equação, é igual a zero bonitinho, para achar a solução das raízes. Então, sigo o procedimento. Igualando essa expressão a zero, eu vou ter x quadrado mais 20x menos 525 igual a zero. Beleza. Tenho o coeficiente A, B e C. Posso calcular por Bhaskara tranquilamente. Então, vamos à resolução disso. Tenho agora a equação que me permite achar a variável da minha idade. Lembrando que x é a minha idade. Então, a partir daqui, eu levanto os coeficientes. A igual a 1, B igual a 20, C igual a menos 525. Calculo delta, o discriminante. Então, delta é igual a B quadrado menos 4AC. Substituo essas constantes. Então, quer dizer, no lugar de B, 20. No lugar de A, então quer dizer, 20 ao quadrado menos 4 que multiplica A. No lugar de A, 1. No lugar de C, menos 525. Beleza. Feita a substituição, desenvolvo isso. Então, quer dizer que meu delta será igual a 20 ao quadrado, 400. Faço a regrinha de sinal, lembra? Sempre primeiro multiplica os sinais. Então, quer dizer, menos com mais, menos com menos, mais. Então, agora multiplica os algarismos. 4 vezes 1, 4, vezes 525, 2.100. Então, meu delta será igual a 2.500. Beleza? Daqui eu posso tirar aquela conclusão clássica de que se o meu delta é maior que zero, eu terei duas raízes reais distintas. Presta atenção aqui num detalhe. Ter duas raízes reais distintas é a resolução da equação. Pode não ser a resolução do problema, e a gente vai ver isso já. Na sequência, calculamos as raízes por Bhaskara. Então, quer dizer, eu tenho o coeficiente A, B, C e agora o delta. A partir desses 4 parâmetros, eu substituo na fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. No lugar de B, eu substituo por 20. Então, vai ficar menos 20, mais ou menos. No lugar de delta, 2.500. No lugar de A, 1. Agora, a partir daqui eu já posso calcular as raízes. Então, quer dizer, primeira raiz, x' será igual, regrinha de sinal, menos com mais, menos 20. Vou pegar primeiro o resultado positivo, então, mais raiz quadrada de 2.550 sobre 2 vezes 1, 2. Desenvolvo isso. Então, menos 20 mais 50 sobre 2, o resultado será 30 meios. 30 sobre 2. Desenvolvo 30 dividido por 2, resultado 15. Beleza? Primeira raiz. Calculo a segunda raiz. x2. Segunda, x, duas linhas. Igual. Mesma coisa. Menos 20, menos 50 sobre 2. Isso será igual a menos 70 meios. Resultado, então, menos 70 dividido por 2, menos 35. Solução para a equação. Menos 35 e 15. Perfeito, esta é a solução da equação. Lembrando que nós sempre temos que voltar ao problema. Voltando ao problema, o problema diz que ele quer uma idade. Se ele quer uma idade, isso então implica em dizer que menos 35 não é admissível como uma idade. Ok? Logo, a minha idade será a única raiz positiva, que é
15. Então, resposta correta, 15 anos, resposta B. Então, olha lá, 15 anos. Beleza? Joia? Bom, com esse exercício nós fechamos então os 3 exercícios que eu tinha proposto para hoje. Aí eu vou postar mais alguns exercícios para vocês estudarem e vamos continuar nessa mesma linha de nos prepararmos. Lembrando que todos esses conteúdos que eu estou discutindo neste momento são questões preparadas ou de acordo com questões que vão, por exemplo, cair numa ETEC, num Senai, questões de ensino fundamental, mas questões que muitas vezes é interessante a gente recordar, ok? Joia? Bons estudos para vocês!